Glória a Deus. Eu quero já aproveitar e chamar aqui no altar o nosso querido amigo, irmão, o nosso pastor André Cabral, ali do Projeto Vida, em Jardim Paraíso, que está nos presenteando. Eu gostaria que você desse um aplauso pela vida dele. Levanta a mão para cá e diga assim: pastor André, que o Senhor seja um instrumento de Deus para falar comigo, em nome de Jesus. Você está em casa, ele é Projeto Vida Paraíso, tá, irmão? É Paraíso, né? Então é irmão, somos irmãos. Amém. Shalom, igreja, boa noite. Trago um abraço da nossa igreja lá no Paraíso. E está acontecendo também o encerramento da série de mensagem lá. A pastora, minha esposa, está ministrando. Então, enquanto a gente está encerrando aqui também, né? Lá também está encerrando. E eu vim agora conversando com o Mauro, discípulo, e eu falei, né, que a igreja aqui, vocês foram a primeira em Nova Iguaçu. Só que Nova Iguaçu é muito grande, né, irmãos? Se não me engano, a gente já passou de 900 mil habitantes, se aproximando 1 milhão, né? E a gente está numa ponta lá, já está bem pertinho já de Campo Grande. Olha aí, quase lá em Campo Grande. Tem um amigo aqui, Bispo Antes, né? Tá também numa outra ponta. Então somos 4 igrejas hoje em Nova Iguaçu. E é necessário, que é muita gente para alcançar, é muita vida, é uma cidade muito grande, né? E muito feliz de estar aqui. Tivemos um encontro, a gente deu uma esbarrada lá no Projeto Vida Madureira, uns dias atrás, meses atrás, nas 12 horas, e ali o pastor disse: ministra lá na nossa série. Vai ser uma honra, né? Porque compartilhar da palavra é algo maravilhoso, apaixonante, principalmente nossas igrejas, Projeto Vida, que são uma bênção, né? Nossa igreja tem feito a diferença nessa geração. E eu tenho certeza que estar aqui hoje não foi uma agenda apenas humana, né? Apenas o pastor organizou essa agenda, mas eu creio que foi Deus que preparou esse tempo precioso aqui. E só de eu estar aqui, eu já estou sendo abençoado. Eu tenho certeza que também você será muito abençoado nessa noite pela palavra do Senhor. Amém? Essa série é uma série com um tema muito forte. Deus que tudo pode. Nós temos visto e testemunhado grandes maravilhas de Deus, coisas sobrenaturais que Ele tem feito. E nessas últimas semanas, o Senhor nos deu algumas palavras bem distintas, assim, bem local para nossas igrejas. E nos últimos dias ministramos uma palavra lá na nossa igreja, lá no Paraíso, e o Senhor ministrou meu coração. Interessante que nessa última série eu não ministrei tanto. Na penúltima, falando sobre o sangue de Jesus, eu ministrei 7 mensagens, né? Porque é um tema bem forte e profundo. Aí nessa, pastora, não, nessa, deixa que eu assumo. Aí eu consegui ministrar apenas 2, né? E ela ministrou a maioria das mensagens. E uma dessas mensagens sobre o meu coração para estar ministrando aqui hoje, uma palavra que o Senhor me deu, e eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Esse tema, o Senhor ministrou meu coração colocar um subtema, mantendo o tema dessa série, o Deus que tudo pode. É um tema poderoso, né? Mas ele trouxe um entendimento bem profundo quanto a isso. O que Deus pode fazer, a gente sabe que Ele faz. Ele pode fazer qualquer coisa. O impossível para Ele não existe. Tudo é possível para Deus, né? E para nós já depende. Para nós só é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Saber que Deus pode, nós sabemos. Saber que Deus faz a vida de muitas pessoas, nós sabemos. Agora o grande desafio é saber que Deus faz através de nós. Aí é desafiante. Saber que Deus faz na vida do pastor Márcio, você aqui, a igreja linda, né? Toda essa provisão, né? A gente celebra muito. Eu gosto muito de ver obra também. Eu cresci vendo obra. Meu pai mestre de obra, teve uma loja de materiais de construção. Eu assumi essa empresa por um bom tempo. Então eu gosto muito de obra. Eu acho a obra linda desde quando
Desde quando fez o buraco da sapato, eu falei, que obra bonita. Aí a pessoa, tá nada, tá feia. Não, eu consigo já enxergar o final, né? E Deus pode fazer, Deus faz. Interessante que o pastor disse aqui, que 10 anos, depois de 10 anos adquiriu um imóvel próprio, né? E exatamente, eu estava aqui calculando, exatamente a gente fez 11 anos como igreja esse ano, lá. E no 10º ano, né? Do 10º para o 11º, nós estamos conquistando a compra do nosso imóvel e celebrando isso, né? Graças a Deus. E lá é um grande desafio, porque você fazer uma aquisição, irmão, sem recurso é loucura, né? Nossa moeda é fé e a coragem, e o restante é deixar Deus fazer. E lá a gente está vivendo esse sonho, esse projeto também. Então saber que Deus pode fazer é maravilhoso, que Deus faz na vida das pessoas, maravilhoso também. Isso é fácil crer, não é difícil não. Agora a questão é você crer que Deus vai fazer através de você. Aí é outro nível de crença, irmãos. O Deus que faz através de você. E o Deus para fazer através de nós, aí já depende do que nós podemos fazer. O que Deus pode fazer, nós sabemos que Ele faz. Agora, o que você pode fazer? Qual é o posicionamento? Qual é o princípio? Qual é o valor? Qual é o passo que nós devemos dar? Né? O que nós devemos fazer? O que nós devemos falar? O que nós devemos pensar? O que clamar? Aí passa por nós, né, irmãos? Passa pelo nosso crivo, nosso entendimento. Cada um tem a sua experiência na sua individualidade. O fato é que muitas pessoas experimentaram o renascimento, o nascer de novo, né? A nova vida. Muitas pessoas não renovam a mente para compreender verdadeiramente os pensamentos de Deus, porque de fato Deus faz. Agora a questão é, você consegue compreender ou pensar como Deus e de fato o que Ele pode fazer na tua vida hoje, agora? Aquilo que você tem clamado, orado, não sei qual é a sua causa. Mas Deus fez, curou fulano, fez na vida de ciclano, aconteceu um milagre, uma maravilha. Mas quando chega na sua vida, você consegue crer que vai acontecer na sua vida? Embora Deus habite na vida de muitas pessoas não conseguem ver o milagre, porque Deus não consegue se mover através da vida da pessoa, porque Deus ele se move através do nosso espírito e através daquilo que nós conhecemos, aprendemos, através dos nossos pensamentos. Por isso que Paulo ele diz que nós devemos renovar os nossos pensamentos, para que nós possamos compreender os pensamentos de Deus, que são mais altos que o nosso. Os nossos são mais baixos, está em outro nível. O nível do pensamento de Deus está em outro nível. O nosso está no outro. Agora, alcançar esse pensamento de Deus, irmãos, aí que está o ponto crucial. Quando você começar a alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, você vai começar a viver coisas tão grandiosas, inexplicáveis, impossíveis. E tem situações que acontecerão na sua vida, que vou falar uma coisa para você, irmão, que você não vai precisar nem orar, e Deus vai fazer. Você vai desejar, e Ele vai captar aquilo que você pensou, imaginou, e o milagre vai acontecer. Esse é o Deus que eu creio. Os pensamentos de Deus, eles nos alcançam por meio da sua palavra. Isso é ensino básico, ou através da ação do Espírito Santo. Agora, é nesse ponto de encontro entre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos é que nós temos comunhão com Ele. Eu quero falar sobre isso, sobre os nossos pensamentos, quanto que nossos pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus, porque de fato Deus sabe que pode. Agora, você sabe que pode? Deus ele chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Agora, você já aprendeu a chamar a existência o que não existe como se já existisse, porque é assim que Deus pensa. E você pensa assim? A questão não é o que Deus pensa, mas é o que você pensa, porque o que você pensa vai determinar o que você recebe.
Se a nossa mente não for renovada após a conversão, a manifestação de Deus na nossa vida será limitada. E muitas pessoas continuam a viver com a mesma mentalidade antes da conversão. Existem 3 tipos de mentalidade que Paulo nos ensina em 1 Coríntios: a mente natural, a mente espiritual e a mente carnal. Ele fala que o homem natural é aquele que nasceu, não conheceu Deus ainda, então uma forma de pensar de uma forma natural. Mas também ele fala que o espiritual é aquele que nasceu de novo, começou a ter agora uma mente espiritual, porque ele discerne coisas espirituais, ele entende as coisas do Espírito, ele compreende. Agora existe também o carnal, é aquele que uma vez experimentou essa mente espiritual, mas decidiu viver uma vida carnal, e a sua mente agora se volta para a carne. Paulo também diz em Romanos 8 que a mentalidade voltada, inclinada para a carne é morte, mas a mentalidade inclinada para o Espírito é vida e paz. Qual tipo de mentalidade você tem hoje? Como é que está a sua maneira de pensar? Um pensamento natural ou carnal, ele é limitado. E é um tipo de pensamento que impede o fluir de Deus. Porque o fluir de Deus passa pelo Espírito Santo e pelo nosso espírito. Então não tem como raciocinar ou pensar as coisas de Deus de uma forma natural ou uma forma carnal. Quem tem essa mentalidade natural? Uma pessoa que ainda não aceitou Jesus. Sim, tem alguém aqui hoje, não sei. Você precisa entregar a sua vida para Jesus para que você receba uma nova forma de pensar, uma nova maneira de pensar, a do Espírito. Ou uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, precisa voltar para Jesus correndo, voltar para os braços dele, porque a mentalidade está limitada, ela não consegue compreender mais Deus, o que Deus está fazendo, vive uma vida no escuro. Agora, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 20, para a gente entender um pouco e compreender a maneira de Deus agir. E eu queria trabalhar aqui apenas 3 pontos cruciais para que você entenda essa mensagem e viva o seu milagre, viva algo sobrenatural na presença dele. Efésios 3:20, talvez alguns aqui conheçam, é muito conhecido esse versículo. Eu vou ler na versão NVT, que diz: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Na versão NBV diz: agora glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder operando em nós é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Se eu fosse você, você fazia um estudo profundo sobre Efésios capítulo 3, que é muito profundo, muito completo. Esse texto aqui é apenas uma base, na verdade, um fechamento de todo o livro, de todo o capítulo. Mas o que Paulo está dizendo é que a renovação da mente é essencial para que a nossa fé seja gerada. E a fé, ela não surge apenas no espírito humano, ela se desenvolve em cooperação com os pensamentos, com os nossos pensamentos. Paulo vai falar em Romanos 10:17 o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Pela palavra de Deus, ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, nós ouvimos a palavra de Deus como você está ouvindo aqui, e a palavra, ela acessa os seus pensamentos, e pelo canal dos seus pensamentos, agora Deus está colocando os pensamentos dele dentro de você. Entendeu? Você ouvir a palavra, você ler a palavra, você meditar na palavra de Deus, você ouvir uma mensagem, uma pregação, é Deus conectando os pensamentos dele nos seus. E agora você começa a compreender no seu espírito a maneira que Deus pensa, a forma que ele age. E você começa a desenvolver a sua fé e viver coisas sobrenaturais. Ou seja, o primeiro passo aqui, o entendimento que nós temos, ponto é o seguinte: é necessário ouvir. Repita comigo: é necessário ouvir.
Através de ouvir a palavra de Deus alcança o quê? A nossa mente. Por meio de nossos pensamentos, os pensamentos de Deus penetram o espírito humano e produz em nós fé. E sem essa renovação, a pessoa não consegue compreender plenamente a palavra. E sem entendimento não há fé. Uma coisa é conhecer, irmãos, uma coisa é a fé ser gerada em você. Eu conheço muitas pessoas que têm muito conhecimento da palavra de Deus, da teologia, mas não conseguem ter fé. Entende? Ela até conhece, mas não consegue, porque ela não permite que os pensamentos de Deus renovem os seus pensamentos, ou transforme os seus pensamentos. A pessoa tem conhecimento, mas a mentalidade dela é carnal. A pessoa tem conhecimento, mas a mentalidade dela é natural. Entende? Qualquer pessoa pode acessar o nível de conhecimento, mas fé é somente para aqueles que permitem que os pensamentos de Deus, que a palavra de Deus, transforme a nossa mente. O que ouvimos, portanto, são os pensamentos de Deus, e quando a mente é renovada, ela se torna um solo fértil para receber e cultivar esses pensamentos. Assim a fé é gerada nessa arena do nosso pensamento, e Deus pode fluir através de nós e alcançar outras pessoas. Quando os pensamentos de Deus conseguem se conectar aos nossos pensamentos, quando o pensamento de Deus consegue conectar ao seu, Deus não vai abençoar somente você, mas através de você também Ele vai abençoar pessoas, porque você passa a ser um canal dos pensamentos de Deus para tocar nas pessoas. Já viu quando você está em casa e de repente você pensa em alguém, aí você ora por ela, o pensamento de Deus passou pelo seu e gerou em você uma oração intercessora pela vida de alguém. Ou você manda uma mensagem no WhatsApp, ou você se preocupa com alguém, né? A gente que é pastor, nós temos multidões de pessoas para acompanhar, nós temos líderes que nos ajudam, né? E o fato é que, mas tem dia que eu estou em casa, eu estou em algum lugar e vem na minha mente o nome de alguém. Aí eu já vou procurar como é que está essa pessoa, porque o Senhor colocou em minha mente o nome de alguém para mim pensar sobre ela, para me orar por ela, para mim me conectar a ela. E quando eu me conecto, ou através de um líder mesmo, uma pessoa, pastor, está passando por uma dificuldade, eu vou lá ajudar, porque o Senhor usou a minha mente. Olha, você está entendendo isso? Paulo diz que nós não temos uma mente natural, quem está em Cristo. Paulo diz que nós temos a mente de quem? De Cristo. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, vive coisas sobrenaturais. Não vive mais uma vida natural, não vive mais uma vida carnal. Pelo contrário, ela anda em passos espirituais. E sabe, queridos, esse domingo agora eu preguei uma mensagem. Deus me revelou algo tão profundo. Eu fiquei dias para pregar ela, porque foi numa devocional. Eu falei para Deus, Senhor, eu quero ler. Eu estava em casa, eu falei, Senhor, eu quero estudar, ler uma devocional. Eu não quero ler para ensinar ninguém, pregar, para nada. Eu quero apenas te conhecer um pouquinho mais. Eu vou ler um livro que não é normal que eu leia. E quando eu parei de fazer essa oração, o Senhor me trouxe na minha mente. Deus fala assim, irmãos. Às vezes as pessoas esperam Deus falar igual Deus falou com Samuel, né? Samuel. Não, a maioria das vezes que Deus vai falar contigo é através do seu canal de pensamentos. Aí o Senhor veio e colocou um pensamento, né? Veio um nome, Naum. Eu falei, Senhor, não, Naum? Eu conheço a história de Naum, há 3 capítulos, Senhor, eu sei, já conheço esse livro, mas lá, tá bom, Senhor. Eu fui, irmãos, foi necessário ler apenas 3 versículos para ele se revelar, 3 só. Eu li o livro inteiro, 3 capítulos, mas ali ele mostrou um caminho. Falou, é aqui. Fiquei algumas semanas, preguei essa mensagem agora domingo, como foi algo sobrenatural. Sabe por quê? Teve um dia que eu permiti que Deus fluísse através de mim, através dos meus pensamentos, e Ele foi colocando ali. É assim que Deus se revela a você. Às vezes você pensa assim, é algo da minha cabeça. Cuidado, irmãos, às vezes o Espírito Santo falando contigo, né? Lá na rua, no trabalho, seja onde for, dirigindo, em casa, lavando a louça, sabe, arrumando alguma coisa, ele vem, começa a falar com você e você bloqueia. Estranho isso, coisa da minha cabeça, isso veio da minha mente. Não.
vezes o Espírito Santo está se conectando a você, se revelando a você, e você está bloqueando. A questão não é o que Deus pode, é o que você pode, irmãos. E você pode receber revelação do Espírito Santo, sim. Você pode ter experiências com Deus, sim. Mas você tem que se abrir, porque é algo que você não conhece muitas vezes, é algo que você não entende, irmãos. Teve um ano passado, eu fiz 3 noites proféticas lá. E na primeira noite eu ministrei, irmãos, de uma forma assim como nunca ministrei. E eu falei com a igreja alguns princípios sobre cura, milagres. Eu falei, no final nós vamos orar. E naquele dia eu comecei a orar, mas o Senhor, Ele me deu uma direção naquele dia que eu nunca fiz. Eu falei, bom, Ele me deu direção, eu vou fazer, né? E eu subi, irmãos, o culto demorou muito. Como era carnaval, era noite de avivamento, eu fiz lá também, como teve na sede. Eu falei, vamos ter um culto mais longo, né? E eu falei, faz uma fila no altar. E a pessoa subiu um por um. Demorou, irmãos, um por um. Eu pegava a mão, você crê? Tá bom, vamos atravessar o altar. Era o ano da travessia. 2024, né? É isso? Ano da travessia. Não, 2024, né? É isso? Ano passado foi travessia. Eu falei, vamos atravessar. Aí, quando eu chegava do outro lado, e aí? Você recebeu sua cura? A pessoa, sim. Aí foi o primeiro, irmãos. Aí foi 20. Mas eu perguntava lá, o que você tem? Teve uma pessoa que falou, o que você tem? Eu não enxergo, eu enxergo muito embaçado, eu tenho que usar lente, eu tenho que usar um óculos de fundo de garrafa, que grossão. Eu falei, tá bom, tira o óculos e tira a lente. Ela tirou. Agora vamos embora. Como nós atravessamos, irmãos, agora receba a sua cura. Lê agora. Lê o ano da travessia, está na parede, lê. Está lendo? Você consegue ler ela? Consigo. O que está escrito? Ano da travessia. Você conseguia ler? Não conseguia ler. Ela desceu daquele altar enxergando, irmão, sem óculos, sem lente, curada. Eu falei, Deus, está acontecendo, eu nunca vivi isso. Aí comecei, irmãos, a ministrar todo mundo. Naquele dia, eu vivi algo que eu nunca vivi na minha vida. Nunca vivi. Mas teve um momento que veio, que me deu aquela balançada. A pessoa que subiu no altar foi minha filha. Eu falei, opa, dentro de casa agora. É dentro de casa, né? Daquela balançada, porque é família, né? Eu já estava vivendo algo novo. E minha filha, ela estava com um problema na coluna, irmãos, que ela foi lá no doutor, nosso amigo, pastor Gustavo. Pastor Gustavo imobilizou o pescoço dela. Estava com o ovo no pescoço aqui. Passou um remédio que foi difícil de achar na cidade. E caro, o único remédio que tirava a dor dela. E ela não conseguia, sabe? Ela não podia nem mexer o rosto, que dava uma dor insuportável. Eu caminhei com ela até o outro lado do altar. E eu falei, pode tirar agora essa imobilização. Quando ela tirou, cadê a dor? Ela nem respondeu, já ajoelhou chorando, irmãos. Ela ficou curada, ela não precisou mais colocar mobilização nenhuma. Ela voltou, pastor Gustavo, para ver o resultado do exame. Pastor, não sei o que houve não, mas está 100%. Aí eu liguei para ele, pastor, foi Deus, tá? Contigo eu posso falar. Pastor não, o Gustavo, ele não é pastor ainda. Gustavo, foi Deus, contigo eu posso falar que tu é crente, né? Porque tem um médico que não acredita não. Coisa de louca, aconteceu um milagre, minha filha. Aí foi, irmãos, foi dezenas de pessoas. Mas naquele dia foi um cego. E eu perguntei assim, o que você quer? Eu quero ser curado. De quê? Aí ele falou várias situações, mas ele não disse que ele queria ver. Eu falei, você não quer ver? Você não crê que Deus pode te curar? Eu creio que Deus pode tudo. Mas não fazer você enxergar? Ele é nossa ovelha lá. Ele falou assim, mas eu preciso disso. Até orei, irmãos, mas ele não foi curado da visão. Passou aquele dia, dezenas de pessoas curadas. Veio esse segundo dia, minha esposa pregou. No segundo dia, veio mais pessoas, porque dezenas de pessoas curadas, vem mais gente, né? E lutou. E a gente orou pelas pessoas. No segundo dia, minha esposa ora para uma senhora, e ela é nossa ovelha também, e ela era surda de um ouvido, há 30 anos.
naquele dia Deus abriu os ouvidos dela. E mais milagres aconteceram. E veio o terceiro dia. Irmãos, eu ia para casa, sem brincadeira nenhuma, eu ia para casa, eu fui para casa com minha esposa, acabava o culto. Primeiro dia eu fui para casa sem falar nada com ela. Está tudo bem contigo? Tá contigo, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu vou quietinho porque eu não sei que eu nunca vivi isso. Deus foi nos ensinando no altar, irmãos. Sabe por quê? Ele estava fazendo algo tão novo. Eu falei para minha esposa assim: amor, está acontecendo cura, mas eu não estou sentindo nada. Porque Deus falou para mim: você não precisa sentir, você precisa crer. Fé não tem a ver com sentimentos, fé tem a ver com crença. E a gente tem que sentir. Não, eu senti, não, poder, irmãos, eu não sentia nada. Eu só sentia meu braço, meu irmão, que estava de um jeito que eu nunca senti. Ficou praticamente 3 dias o meu braço, que eu ministrava as pessoas. Eu sentindo algo nele, não sabia o que era, mas canalizava algo pelo meu braço, que era coisa de louco. Quando foi no último dia, lembra do cego que no primeiro dia não foi curado? Ele não foi curado. Mas no último dia, me trouxeram uma pessoa. Eu falei: o que você quer? O que você veio buscar aqui? Na verdade foi o segundo dia. A pastora pregou, minha esposa, e eu fui orar. O que você veio buscar? O que você precisa? Ele falou assim: eu sou cego, eu quero ver. Uma pessoa que não era membro, ele ouviu que tinha as pessoas sendo curadas. Eu vou. E ele foi. E quando eu olhei para ele assim, falei: meu Deus, eu nunca orei para uma pessoa para abrir os olhos assim. Eu nunca vi o cego enxergar, Senhor, na minha frente, no ministério. Em tantos anos de ministério, Senhor, eu nunca orei para uma pessoa e os olhos dela foram abertos. Mas eu falei: você crê? Falei: então tá, orei. Dá 3 passos na frente, o Espírito Santo me dá uma direção. Dá 3 passos, ele deu. Abre os seus olhos agora. O que você vê? Está vendo alguma coisa? Você não enxergava nada? Nada. E ali eu tinha pessoas que testemunhavam, era o vizinho dele, conhecia a história dele. E ele disse: ó, eu estou começando a ver. Mas o que você está vendo? Eu estou te vendo já, mas eu quero que você leia aquelas letrinhas lá, está lendo? Ele começou a ler, irmãos, e ele voltou para a cadeira glorificando. Agora eu estou vendo, eu estou enxergando. E Deus abriu os olhos aos cegos. Você pode aplaudir a Jesus? E eu falei para Deus: Senhor, é assim, Deus? Porque eu nunca fiz um culto assim, irmão. Brincadeira, irmão. Já orei por muitas pessoas que foram curadas, restauradas. Mas naquele culto, eu falei: Deus, é assim que o Senhor faz? Dessa forma, assim, diferente. Eu nunca experimentei isso. Irmãos, abre o seu coração para você viver coisas sobrenaturais. Abre a sua mente, renove ela. Porque Deus, ele se renova a cada dia. E naquele dia ali, eu falei: Senhor, é totalmente diferente, irmãos. Eu estava aprendendo, o Espírito Santo me ensinava no altar para ministrar as pessoas. Aí veio o terceiro dia, eu falei: Senhor, hoje eu vou te pedir algo, então. Tá bom. Eu quero saber, Senhor, se de fato tem um sinal aqui. Estou sentindo 3 dias no meu braço formigar. Então eu vou ministrar algumas pessoas. Eu chamei a intercessão, ministrei. Está aqui no meu intercessor também, né? Falei: gente, primeiro eu quero aqui orar pelos intercessores. Quando eu orava por eles, todos foram no chão. Eu falei: agora eu tenho que orar pela multidão. Eu falei: agora levanta todos os intercessores. Eles levantaram, vocês têm que agora ministrar eles também. Eles levantaram. Mas eu pedi naquele dia, saindo de casa, eu falei: Deus, eu quero que o Senhor me dê uma palavra de conhecimento. Eu quero que o Senhor me revele um nome pelo menos. E voltei. Eu preguei a noite toda ali, ministrei todo mundo, mas no final, eu esqueci. Mas no final, eu fui orar para um jovem. E quando eu cheguei perto dele, irmãos, nunca tinha experimentado isso. Eu sempre fui muito de pregar a palavra, pregar. Mas nesse ano, Deus decidiu realizar sinais e maravilhas. Nós estávamos orando já há muito tempo por isso. E nesse dia, eu estava aqui, passou do meu lado assim um nome, eu nunca vi isso. Passar do meu lado um nome. O nome foi assim: Robson. O que é isso? Passou um nome aqui do meu lado. E eu orei pela pessoa, a pessoa ali está recebendo muito. Eu falei assim: ó, enquanto eu orava por você, passou um nome do meu lado aqui, de uma pessoa: Robson. Você
Conhece? Faz sentido para você? Não conhecia o jovem? Ele começou a chorar, de prantear. Eu falei, mas o que houve, irmãos? E falou, e junto com esse nome é perdão, que o Senhor ministra na tua vida aqui, ó, perdão, Ele está te perdoando. E ele chorava mais ainda. Sabe o que me chamou a atenção? Que ele falou o seguinte: esse nome é o nome do pai, olha só, de uma menina que eu abusei. Não conheci o jovem, não era mesmo. E Deus deu o nome de uma pessoa que ele já tinha realizado uma situação, e ele já tinha conversado com essa menina, pedido perdão, mas ele não conseguia se perdoar. Eles tinham resolvido essa questão. Irmãos, foram 3 dias de coisas sobrenaturais acontecendo, mas depois daqueles 3 dias, eu louvei a Deus, porque naqueles 3 dias, não foi só o povo que recebeu, eu recebi, porque eu me abri para experimentar o tudo de Deus, e Ele pode tudo, e Ele quer fluir através de você. Não limite a ação de Deus, o agir de Deus através da sua vida. Você vai orar pela tua família, pela tua casa, pelos teus filhos, ou marido, ou esposa, ou familiar, não sei, ou amigo, e pessoas vão ser restauradas, curadas, transformadas. Deus pode tudo através da sua vida, e Deus me trouxe aqui para liberar essas palavras para você ouvir, a sua fé ser estimulada, para que de fato Ele possa te usar nesse tempo, irmãos, para que Deus possa te usar no seu ministério, na sua célula, no seu trabalho, onde você estiver. Entenda que Ele quer canalizar poder através da sua vida, e Deus é um Deus que pode tudo na vida daquele que crê. E quantos crê nessa palavra, pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor, se você está recebendo. Sua maneira de pensar é extremamente importante, irmãos, para que Deus possa agir através da sua vida. Não limite o agir de Deus na sua vida. Segundo ponto é mudar seus pensamentos. Isaías 55, versículo 8 diz que meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. O que você precisa mudar em seus pensamentos? Mudar de uma atitude negativa para uma atitude positiva, como Pedro fez quando andou sobre as águas. Ninguém imaginava que alguém poderia andar sobre as águas, até que Pedro mudou sua maneira de pensar e pensou o seguinte: é possível andar. Muitas vezes você ora a Deus pedindo algo, mas você crê que de fato Deus pode fazer na sua vida? Muitas vezes a sua forma de pensar é negativa quanto a oração que você fez. Você mesmo clamou, orou, mas na hora de você pensar, você pensa contrário àquilo que você orou e pediu a Deus. Como é que Deus vai agir através de sua vida, ou na sua vida? Ao ouvir a ordem de ir, Pedro, ele imediatamente aceitou a palavra de Jesus, e seu pensar foi renovado. Ei, quando Deus fala contigo, você tem que receber essa palavra e aceitar a maneira que Deus está falando contigo, os pensamentos que Ele quer gerar em você, que são pensamentos positivos, de milagres, de maravilhas, de sinais, de coisas sobrenaturais que Ele pode fazer na sua vida. Entenda, irmãos, nós não somos mais pessoas. Quem está em Cristo não é mais uma pessoa natural, ela é sobrenatural. O sobrenatural, você anda sobre o natural. Você não pode andar no natural apenas, é sobre. É uma nova maneira de viver. Então, a sua atitude não pode ser negativa, mas positiva. Humanamente, Pedro jamais poderia andar sobre a água, mas ao aceitar a palavra de Jesus, instantaneamente a sua mente foi renovada e ele começou a andar. E quando Pedro renovou seus pensamentos, quando ele creu que podia andar, ele andou. Ele agiu de acordo com aquilo que ele pensava. Ele saltou para fora do barco e começou a andar sobre as águas. Por que você tem orado a Deus? E como você tem pensado? Você está agindo de acordo com aquilo que você orou e está pensando de acordo com aquilo que você pediu ao Senhor?
quando Ele te der a palavra, a autorização, você vai andar sobre. Você vai viver o sobrenatural. Mas você tem que acreditar, você tem que crer, irmãos. Uma vez eu falei com uma pessoa, e a pessoa já na fé há muitos anos, e eu falei assim: você crê que Deus ele vai fazer na sua vida? Ela falou assim: pastor, eu creio que Deus faz na vida de todos, mas eu tenho muita dificuldade de crer que Deus vai fazer na minha. Eu falei: por isso que a tua vida, a tua chave não vira. Ela consegue crer que Deus vai fazer na vida de todas as pessoas, mas ela não consegue acreditar que Deus vai fazer na vida dela. Eu falei: então você está com outro problema. Sabe qual é o seu problema? Você não consegue ter Deus como teu pai. Você não consegue ter intimidade com Ele. Ela: exatamente. Então você está agindo como serva, não como filha. E aí a mente dela começou a mudar e renovar. E quando ela começou a aceitar essa filiação, anos do Evangelho, e começou a pensar como tal, as coisas começaram a mudar na vida dela, irmãos. Então Paulo ele diz assim, ó, Colossenses 3:2: pensai nas coisas de lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Finalmente, irmãos, Filipenses 4:8: pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma virtude ou algum louvor, pense nisso. A tua maneira de pensar. Minha esposa, ela fez uma cirurgia em 2017, esterectomia, foi muito difícil para ela. Passaram 5 anos. Ela até falou desse testemunho, está falando lá na igreja. Ela teve um outro problema, ela teve um cisto no ovário e cresceu muito. E ela teria que sofrer uma outra cirurgia. Já estava encaminhada para a cirurgia. E a gente orando, pensando em níveis de milagres, pensando que Deus poderia intervir. Aí um dia ela está orando, Deus falou com ela assim: você crê que eu posso fazer? Deus falou assim: creio. Então pense em níveis de milagre. Só isso. A Espírito Santo falou com ela assim, ó: por 7 dias, preste atenção, irmãos, tome água de coco e durma de bruço. Ela veio falar comigo: amor, Deus falou algo comigo assim. Eu falei assim: é estranho, mas se Deus falou, vamos obedecer. Deus falou, é esquisito. Eu falei: agora eu quero água de coco. Eu tinha um coqueiro lá em casa, o trabalho pesado é meu, né? Eu tive que subir no coqueiro, pegar água. Primeira noite ela toma água de coco e dorme de bruço. Segunda noite. Teve um dia que a gente estava, irmãos, numa outra cidade, não sei se foi Cabo Frio, em algum lugar. Eu falei: aonde eu vou arrumar água de coco? Não era Cabo Frio, não lembro o local. Eu tive que sair, encontrei o mercado lá, comprei o coco. Tiramos a água, ela tomou. 7º dia, ela tomou. E foi para o médico. O médico pediu mais uns exames para fazer o risco cirúrgico. Quando ele levou para o médico olhou: ué, o que é isso aqui? É obra do Divino Espírito Santo, porque sumiu o tumor, sumiu o cisto que estava aqui de quase 8 centímetros. Para onde ele foi? Tem alguma coisa errada. Eu vou questionar o laboratório. Eu vou passar de novo o mesmo exame e você vai fazer em outro laboratório agora. Ambulatório. Tá bom, vou fazer. Aí foi. Aí volta lá com o exame. Não tem mais nada aqui. O cara ficou chateado. Ela levou para o outro médico. Não sei o que aconteceu. E quando a gente chega no outro médico, foi o mesmo médico que operou ela há 5 anos atrás, mas operou no público, irmão, do Hospital das Mulheres aqui, Hospital das Mulheres aqui aqui próximo a São João de Meriti, Vila dos Teles. Ela foi operada aqui no público. Agora nós temos um plano, e agora o mesmo médico que atendeu ela lá, pegou: eu conheço você, eu operei você. Quando ele olha: você não tem nada, vou te dar alta aqui agora. Deus curou minha esposa, irmãos, com água de coco. Você pode aplaudir Jesus? Que coisa de louca é isso, irmãos? Como pensar um negócio desse? Como acreditar um negócio desse, meio doido? Por isso que nós temos que abrir o nosso coração, renovar nossa mente, irmãos, que Deus pode fazer
tudo do jeito que Ele quiser. Seja com água de coco, irmãos, ou não, irmãos, seja com o que for. Pastor, então eu vou tomar água de coco e vou ficar curado. Não é por aí, irmãos, é quando Ele libera a palavra, quando Ele te autoriza, é só você fazer. Pedro foi diferente. Pedro falou assim: pode vir, Pedro. E Pedro foi e andou sobre as águas. Agora, quando você recebe uma palavra rema, que Deus te dá uma palavra, uma direção, pode seguir, que ali está o caminho da tua vitória, do teu milagre, do sobrenatural, irmãos. Vivemos uma obra também lá, há pouco tempo agora. Nós tínhamos 4 meses para fazer uma obra, sem dinheiro, sem recurso. Tínhamos que entregar um imóvel, em pouco tempo, encontrar um imóvel, e só encontramos um imóvel destruído, cheio de lixo. E falei: vamos embora, vamos começar a obra e seja o que Deus quiser, que Deus venha prover, enviar os recursos, porque nós não tínhamos nem caixa, não tínhamos reserva, não tínhamos nada. Eu ali muito aflito com aquilo, irmão, sabe, vivendo um dia após o outro, fazendo a obra muito limitada, só de energia, que nós tínhamos que fazer toda a energia do local. O pastor sabe que investimento é altíssimo. Nós gastamos só de energia lá cerca de 50 mil reais. Nem isso a gente tinha, nem 10 mil a gente tinha, só de energia, fora o restante. Aí um dia meu pai chega na obra e fala assim: filho, eu comprei um caminhão de pedra, um caminhão de areia e 10 sacos de cimento, está chegando aí. Eu falei: tá bom, pai, me dá a nota para a gente pagar esse valor, né, um valor alto. Ele: não, filho, deixa que eu pago. Eu falei: não, pai, eu sou aposentado, como é que você vai pagar isso? Eu sou aposentado, calma aí. Ele botou a mão no meu ombro e falou assim: filho, o Pai está contigo nesta obra. Hoje, irmãos, essa palavra que eu vi do meu pai, um idoso, ela acessou meu coração, acessou meu espírito. E a partir daquele dia, eu entendi que não foi meu pai que falou comigo, terreno, foi também, mas foi meu pai celestial. Ele falou assim: filho, o Pai está contigo nessa obra. Eu falei: obrigado, pai. Não vai faltar R$1 para essa obra. Faltou, Mauro, algum recurso para a obra? Não faltou. Porque naquele dia o Senhor me deu uma palavra. Eu peguei aquela palavra e vivi o milagre que nós precisávamos para aquele tempo. Você está entendendo, irmãos? É acreditar, é crer que vai acontecer, que Deus tudo pode, mas Ele depende de você, para que você possa renovar os seus pensamentos e crer que Ele vai fazer. Sabe, eu aprendi alguns conceitos interessantes. Eu quero aqui te ensinar, irmãos, e fechar com você essa mensagem. Que existem 2 escolas de pensamento. Abra sua Bíblia aí, em João 6:5. Olha o que diz. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? E disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Irmão, você conhece a história aqui, 5 pães, 2 peixinhos, multiplicação, mas eu quero falar sobre 2 escolas de pensamento. E todos os cristãos pertencem a uma dessas escolas aqui. Claro, em Cristo, né? Primeiro a de Filipe e a outra de André. A de Filipe, infelizmente, é aquela que as pessoas pensam muito no lógico, no raciocínio lógico. Estão no deserto, é tarde demais, as pessoas não podem ser alimentadas, o dinheiro que temos, recursos, é limitado, não dá para comprar alimento para todas as pessoas, para tantas pessoas, tantas multidões. Mesmo que tivéssemos como comprar, não teria comércio suficiente, padaria suficiente para vender pão para a gente. Ele fala com pouca fé, ele fala do impossível, ele fala sobre o impossível o tempo todo, conversa, lida apenas com as coisas impossíveis, de uma forma natural. Filipe, a escola de Filipe.
é uma escola de pensamento natural, sabe, um pensamento lógico. Mas em contrapartida tem André, que tinha ouvido a ordem de Jesus, ele ouviu a mesma coisa e somente aceitou a palavra de Jesus. E André, embora ele não entendesse ainda o que estava acontecendo, ele trouxe a Cristo o que ele tinha. Às vezes você pensa, traz uma oferta para a casa do Senhor, e às vezes você pensa, que minha oferta não é nada diante do que tudo está precisando aqui, fazer, construir, realizar. Mas não, irmãos, a tua semente é poderosa, a semente. E Pedro, agora André está trazendo 5 pães e 2 peixes. Ele fala assim, nós temos esse menino aqui, o que nós temos 5 pães e 2 peixinhos, mas o que adianta isso, né, Senhor? Não é muita coisa. Então Jesus abençoou os pães e os peixes, multiplicou, irmãos, e grande multidão que foi alimentada. A escola de André é a escola do sobrenatural, que muitas vezes não entende, mas crê que alguma coisa vai acontecer, irmãos, e muitas vezes não sabe ainda como vai ser, de onde vai vir o recurso, de onde vai acontecer o milagre, quem Deus vai usar, como vai acontecer no futuro, vai ser agora, daqui a alguns minutos, algumas horas, alguns dias, alguns meses, não sabe como, mas crê que alguma coisa Deus vai fazer, porque Deus pode tudo. E eu te pergunto, a que escola você pertence? Muitos pertencem à escola de Filipe, só crê no natural, na lógica, outros na de André. Mas uma vez que você renova a sua mente e aprende a andar com Deus, você deve persistir até o último momento que Deus vai fazer. Não se deixe apavorar, irmãos, renova a sua maneira de pensar, Deus faz. E terceiro, nós temos que ter uma mente voltada, orientada para o êxito. Uma mente orientada para o êxito. O terceiro passo para uma renovação de mente. Eu falei o primeiro, que é ouvir. O segundo é mudar os pensamentos. E o terceiro, ter uma mente orientada para o êxito. A sua mente deve ser impregnada de pensamentos de vitória e de uma mentalidade de abundância e não de escassez. Deus nunca perde uma batalha, Ele é eterno, Ele é vencedor, irmãos, Ele pode tudo. Deus jamais falha. E se você estiver recebendo os pensamentos dEle, o teu sucesso será inevitável. Posso ver amém? Porque esse é o nosso Deus, é essa maneira que Ele pensa. Você precisa desenvolver uma consciência de vitória, um entendimento de vitória. Porque Deus não tem falta alguma, então você não pode pensar em nível de falta, irmão. Você tem que pensar no nível da abundância que Ele tem para você. Se há alguma falta na sua vida, você crê que Deus vai suprir em algum momento. Mas você não vai ficar lidando com a falta, pensando na falta o tempo todo. Você vai pensar no Deus que tudo pode fazer. Sabe, como filho como filha de Deus, você deve cultivar uma mentalidade de abundância. E esse entendimento é fundamental para você viver aquilo que Deus, viver aquilo que é impossível e essa impossibilidade tornar possível. Pensar no mesma consciência e entendimento da maneira de Deus pensar, é que tudo Ele pode fazer. Você consegue compreender isso? Irmãos, Deus é o seu socorro, Ele é a sua abundância, Ele é o seu sucesso, Ele é a sua vitória. Agora, se você caminhar com Deus, com a sua mente estiver dominada de pensamentos de inferioridade, de escassez, enfermidade, de fracasso, será impossível para Deus operar na sua vida com liberalidade ou com liberdade. Sabe por quê? Porque a sua mente está cheia de pensamentos contrários àquilo que Deus pensa. Então, para caminhar com Deus, a sua mente precisa concordar com os pensamentos deles. Amém, querido? Vamos fazer um acordo hoje? Concorde com os pensamentos de Deus para a sua vida. Isso exige de você, que você enxerte sua mente, seus pensamentos, dos pensamentos de Deus. E, pastor, como que eu encho a minha mente dos pensamentos de Deus? Está a palavra aqui, irmão, 66 livros. Está a palavra do seu pastor pregando aqui todo culto. Ei, renove a sua mente. Pense constantemente em termos de sucesso, vitória e provisão. Isso não é otimismo, é fé.
Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, eu não consigo ser como o Senhor assim. Como? Eu perguntei para ela: como? É ser otimista em tudo. Eu falei: eu não sou otimista em tudo, eu exerço a minha fé em tudo. Eu creio que em tudo Deus pode agir. Ponto. Isso não é ser otimista, é crer, é acreditar. E é por isso que a sua vida está travada. Você acha que é otimismo? Não, é crer, é fé, é certeza. Quando a sua mente for completamente transformada, você estará pronta para receber uma palavra rema. O que é a palavra rema? A palavra que Pedro recebeu: vem, Pedro, pode vir. E Pedro seguiu aquela palavra, e Pedro andou sobre as águas. É a palavra que minha esposa recebeu: toma água de coco. Ela tomou. Uma palavra rema. Ela agiu de acordo com, e ela recebeu o milagre. Então é você assimilar a palavra com ousadia e produzir fé através da oração, na sua caminhada e na sua confiança no seu Deus. Mesmo que você não sinta nada. Fé não tem a ver com sentimento. Sabia disso? Fé não tem a ver com conhecimento. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra. A fé vem antes do conhecimento. Primeiro você exerce sua fé, depois você recebe o que Ele quer te dar. E se você está vivendo, seja qual a situação que você está vivendo hoje, enche sua mente de pensamentos positivos, bons. Pastor, isso é psicologia positiva? Não, irmãos. É você ler a Bíblia e ver que tem um monte de pensamento bom, positivo. Ao seu respeito, quando Deus fala assim: eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. E são pensamentos bons, positivos, de quê? De paz e de não causar dano ou prejuízo. Não, mas de dar a vocês um destino, um futuro de paz e prosperidade. Quer pensamento positivo melhor que esse? É Deus falando para a gente. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu lendo o mesmo texto que nós lemos no início. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em quem? Nós. Presta atenção, irmãos. Esse texto aqui é muito profundo. Eu volto nele, fecho ele hoje aqui. Olha, ele está dizendo: olha, o poder só opera depois que. Pois o que, pastor? Que você pede e pensa. Repita comigo: pedir e pensar. Tem gente que pede uma coisa e pensa outra, irmãos. Tem gente que pensa uma coisa e pede outra. A palavra diz: pedir e pensar. O que é que você tem pedido nesses últimos dias? O que é que você tem orado, clamado nesses últimos dias? Hoje é o encerramento, é o fechamento. Vai parar por aqui? Não, você já foi enxertado da palavra. 7 semanas. Foi suficiente para você ser enxertado de pensamentos poderosos acerca de tudo que Deus pode fazer. Agora você tem que pensar de acordo com aquilo que você tem orado e clamado. E muitas vezes você não recebe porque você ora pedindo uma coisa, mas você pensa de uma forma e age de outra. Paulo está dizendo: olha, Deus ele é capaz, segundo a sua glória e seu poder, de fazer, olha, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente, do que tudo o que pedimos ou pensamos. Olha, pedir e pensar e pedir. Deus vai começar a realizar na sua vida aquilo que você pensar, antes mesmo de você pedir. Sim, você pensou, Deus captou ali, antes de você pedir, Ele vai te dar e mostrar que é Deus na sua vida. Mas você tem que aprender a pensar em níveis de milagres. Ele também responde a nossa maneira de como nós pensamos. E o que você tem pensado? Como você chegou aqui hoje? Talvez cansado, desanimado, talvez desacreditado.
Ei, não, tem que mudar o pensamento agora, renovar. Porque se os seus pensamentos girar em torno de pobreza, doença, impossibilidade, medo, fracasso, assim vai ser. Mas se os seus pensamentos pensar a nível de abundância, de crescimento, de avanço, de vitória, de milagre, de sobrenatural, ei, assim será na sua vida, porque o provérbio diz: como imagina a sua alma, assim é. E o que é que você veio buscar hoje aqui? O que é que você veio buscar hoje? Feche seus olhos nesse momento. Coloque agora os seus pensamentos no Senhor. Coloque. Pense agora a níveis de milagre. Pense agora a níveis de sobrenatural. O que você tem orado nesses últimos dias? O que você tem orado nesses mais de 40 dias de série de mensagens sobre o Deus que tudo pode? Você já tem pensamento, você já tem testemunho suficiente, conhecimento suficiente para compreender e entender que Deus pode agir na sua vida e através da sua vida. O mesmo Deus que você viu agir na vida do teu irmão, do teu amigo, do teu parente, do teu pastor, da sua igreja, o mesmo Deus que o proveu nessa igreja, o mesmo Deus que faz na vida de pessoas, inúmeras pessoas, é o mesmo Deus que está operando. Ele está operando na tua vida e talvez você ainda não percebeu que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. O Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você espera nele, então ele está trabalhando a seu favor. Agora, para ativar o milagre, você tem que crer que ele pode. Você pode pensar assim? Você pode crer? Porque Deus pode. A questão não é se ele pode, é o quanto que você pode. Deus me trouxe aqui hoje para que você renove os seus pensamentos. O que você não conseguia até hoje, que você precisa passar a partir de agora, conseguir orar, crer, pedir para Deus. Eu já fui muito lógico, irmãos. Eu já fui muito racional já também, por muitos anos. Mas o dia que eu desejei algo a Deus, eu pensei e não pedi. O dia que Ele fez na minha vida, eu falei: opa, calma aí, eu não conhecia esse Deus que realiza pensamentos. Eu não pedi, Senhor, a Ti, eu não orei pedindo, mas o Senhor me deu esse milagre. Aí eu passei a pedir, eu passei a orar, eu passei a clamar, e eu comecei a viver coisas que eu nunca imaginei viver na minha vida. Sabe por quê? Eu comecei a pensar a níveis de milagre sobrenatural. Esses dias eu fui comprar um imóvel lá. Eu falei: eu vou comprar um imóvel, não tem dinheiro. Eu fiz uma proposta, não aceitou. Eu falei: me dá a proposta que eu vou comprar. E a pessoa me deu, eu falei assim, apertei a mão, falei: está fechado. Fui para Israel, falei: meu Deus, eu preciso desse milagre. Não sei como eu vou pagar. Mais de R$1 milhão, irmãos. Não tinha nem entrada para dar. Como isso? Irmãos, o milagre está acontecendo. Ainda não recebi na totalidade. Mas estes milagres são processuais. Já passaram 6 meses, já pagamos a 5ª parcela, irmãos. Então estamos pagando a entrada ainda, ganhei um prazo ainda maior para pagar a entrada. Mas olha, já temos posse de escritura. Mas isso é o quê? É milagre, é pensar que eu consigo, eu posso, porque meu Deus pode tudo. Eu creio nesse Deus. Eu preciso pensar como Ele pensa, acreditar como Ele acredita, porque Ele é meu Pai. Ele me gerou, eu tenho essa essência dele, eu tenho a genética do meu Deus, irmãos, está impregnado em mim, está no teu corpo também, está no teu espírito também, está na tua alma também. Ei, existe em você o sopro da vida que veio do trono dele, ele soprou em você, e se você está vivo, porque existe algo dentro de você que é sobrenatural, e Jesus disse: olha, o espírito está pronto, o teu espírito está pronto para receber, a tua carne que está te atrapalhando, a carne é fraca. Não volte a sua mentalidade para a carne,
Não volta não. Volte a sua mentalidade para o Espírito, porque Ele vai te dar a vitória hoje aqui. Mas só para aqueles que voltar a sua mente para Cristo, voltar a sua mente para o Espírito. A carne diz que não, as circunstâncias dizem que não, tudo diz o contrário, mas o Espírito diz assim, ó, é possível, sim, vai acontecer. Pastor, mas é quando? Ei, não se preocupa é o quando, a questão não é o quando e como, é que Ele vai fazer, não é o como, é o que Ele vai fazer. Hoje você tem que pensar no que Ele vai fazer, no que Ele está fazendo, não é como, é o que. Ei, o que você veio buscar hoje? Pastor, mas eu não sei como. Não se preocupa com como, é o que. O como é com Deus. Eu só preciso pensar no que Ele vai fazer. Eu não sei o que você está orando e pedindo a Deus. O como, não estou nem aí, irmãos. Mas você precisa trabalhar o que você vai orar, o que você vai pedir, o que você vai clamar. É a sua causa. Como Ele vai fazer? Ele vai fazer. Feche seus olhos nesse momento. Pai, eu tenho certeza aqui que tem pessoas de fé. Eu sinto aqui, meu Deus, que há um céu nesse lugar. Há um céu nesse lugar tão aberto, Pai. Esse lugar tem um altar de adoração. Esse lugar tem pessoas com fome e sede de Ti. Senhor, esse lugar é um lugar propício para a manifestação do Teu poder. Todos verão, Senhor, a Tua glória se manifesta. Na verdade não verão, estão vendo a Sua glória se manifesta neste lugar, meu Deus. E eu tenho certeza que o Senhor está levando, meu Deus, essa igreja para um outro nível, Pai. O nível que eles nunca viveram no sobrenatural, nível de milagre, de sinais, de maravilhas. Pessoas virão de longe, Senhor, para esse lugar aqui, para orar, clamar e receber o seu milagre. Mas elas vão vir, Senhor, sabe por quê? Porque elas vão ouvir falar que pessoas aqui, que os membros desse lugar, que os pastores, Deus, que aqueles que estão aqui orando, clamando, buscando, estão recebendo milagres, estão vivendo maravilhas, que os sinais estão acontecendo, e elas ouvirão o testemunho e a fama desse lugar, e virão de longe para receber aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Então, Deus, em nome de Jesus, nessa última noite dessa série, ativa nesse lugar o modo sobrenatural, o modo milagres, sinais, maravilhas, porque é a Tua promessa para mim, para nós, que estes sinais, esses milagres ou prodígios acompanharão a todo aquele que crê, a todo aquele que viver essa verdade, esse evangelho. E aqui tem um povo que crê, que é apaixonado, meu Deus, que Te ama, que Te busca, meu Deus. Realiza o sobrenatural, Pai. Ativa o milagre na vida dos Teus filhos essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Podemos adorar. Enquanto o louvor está adorando, se você tem uma causa e quer tocar nesse altar e receber do Senhor algo aqui que você veio buscar, que você quer entregar, talvez de repente um desafio, uma oferta que o Espírito Santo tocou no seu coração aí, na última noite, e Ele falou assim: leve essa oferta no altar, porque eu que te pedi. Esse é o sinal que você pediu a Ele. Deus, eu quero um sinal, e Ele colocou no seu coração um valor para você trazer nesse altar, um desafio, uma oferta. Irmão, não sei, eu não sei o que Ele falou contigo, mas você que pediu um sinal a Deus, Ele me trouxe aqui para dizer: filho, eu sou contigo. Não se preocupe com o como, só creia que eu vou fazer o que você está orando e clamando.
Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.